agora é um acelerado do empreendedorismo com a maternidade vezes 2. Então eu tô meio... Não pode largar o Moda Importa, porque agora o Moda Importa é eu e tu. Pra esse lado que eu quero que o Moda Importa siga. O que já aconteceu várias vezes, e isso é engraçado, assim, porque daí deve dar um nó na cabeça deles. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, gravações realizadas em maio de 2022, e daqui a pouco eu vou explicar por que a nossa convidada é esta, e antes de eu passar a bola para a convidada da vez, eu preciso fazer todas aquelas necessárias lembranças. Quais são? Que vocês se inscrevam no nosso canal, deem um like, também ativem o sininho para saber quando tem vídeo novo no nosso canal, isso é super importante para que nós consigamos permanecer fazendo esse projeto que é gravado no Rocket Club aqui em São Leopoldo, Rocket Club nosso querido Paulinho, gravado com toda a equipe que conta com Anderson Cabelo, Matheus Giuseppe, Guilherme Biteco, que hoje não pôde estar aqui conosco, mas faz parte da equipe também. E o episódio de hoje estamos aqui com a Marcela Westphalen Lorenzon. Tudo bem, Marcela? Nome completo. Completo, preciso o Faustão aqui. Tudo bem, Marcela? Tudo bom. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço ter topado, ter vindo de Porto Alegre num dia chuvoso, numa gravação dessa. E a Marcela está aqui porque a gente está conseguindo manter esse nosso trabalho de pé. Por que a gente está mantendo esse trabalho de pé? Porque tem pessoas que acreditam na gente. Então a gente precisa agradecer ao SEMAI, a autarquia aqui de São Leopoldo, que está há 50 anos cuidando do tratamento de água e de esgoto, então faz um trabalho fundamental para todas as nossas vidas. SEMAI acreditando no nosso projeto, a gente precisa valorizar esta campanha, valorizar esse trabalho feito por eles. Obrigado, SEMAI, por acreditar no nosso projeto. E agora passamos efetivamente para o programa. Marcela, na semana anterior, o episódio que foi ao ar foi com a Eva Mansky, uma humorista, comediante, ela me corrigiu, uma comediante, faz stand-up, que está gestante, né? Então, no momento em que o teu episódio sair, ainda ela não terá nascido o João, né? Tomara que não, né? Que siga lá, porque ela tá com 6 meses. Isso. Não terá nascido o João. E foi esse o intuito, assim, claro que saiu do Duker nesse início de mês, mas o meu intuito foi preencher as gravações de maio, pelo menos, com mulheres, né, para fazer referência desse mês das mães, e para tentar também, às vezes a gente acaba tendo, talvez até pela minha origem do jornalismo esportivo, de trazer figuras, jogadores, comunicadores, a gente está tentando, vamos tentar tornar mais plural esse nosso podcast, e esse foi o intuito de te trazer aqui para falar, obviamente, do teu trabalho, e trazer essa representatividade. Inclusive, antes de passar a bola efetivamente, né, eu estou discursando aqui, é porque esse programa ele foi idealizado por mim e o Olhos Papo era para ser com uma mulher junto comigo. Por que eu pensava? 2 hosts, assim. Isso. Tipo 2. Por que eu pensava? Sempre tem 2 caras, 2 mulheres ou casais. Né? É o meu caso. Mas não vou dizer nunca, mas deve existir algumas, raros são que possuem uma mulher e um homem, que não tem vínculo, enfim, amigos, e era o intuito, tinha uma amiga jornalista, mas acabou questão de horários, dificultou, tinha os horários dos guris, mais os horários dos convidados, a gente faz 2 ou 3 episódios, às vezes, na mesma noite, então acabou não dando certo, e acabou... Começou sozinho e tá sozinho vamos fazer, e já estamos aqui no 38º, estamos tocando ficha, mas era o intuito inicial. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, justamente, acho que já começar, né, nessa levada, né, da representatividade, talvez na comunicação, como é que tu tem visto a criação desse tipo de conteúdo? Sim. Matheus, eu vejo assim, primeiro uma onda fortíssima para o podcast, e acho isso incrível, estou inclusive surfando essa onda junto contigo também, com 1 ano agora de Moda Importa, que é um podcast com o meu marido, mas não por ser marido, mas porque somos comunicadores, os dois, então eu acho que tem isso, assim, tem que bater, né, tem que ter uma química para tu poder tocar um programa junto, seja ele qual for, assim, de TV a gente vê, desde os anos, sei lá, áureos, tem que ter química na bancada, tem que ter química agora no microfone, né, pro podcast. Mas eu vejo muito produto específico para mulher, tanto em podcast quanto na internet de maneira geral, muito produto específico para maternidade. E aí, claro, mulheres falando, e que é muito legal, mas é muito bom quando a gente coloca um outro olhar, sabe? Faz essa mistura e tu vai falar de assuntos femininos, não tem que ter um homem, não sei, acho que é interessante. Muito pouco sobre paternidade, agora um pouquinho mais nos últimos 2, 3 anos. Na pandemia a gente viu surgir muita coisa, mas
pouca iniciativa, sabe, para esse tipo de conteúdo, assim. E daí de podcast eu gosto muito, escuto muita coisa, mas aí pouca gente encabeçando, assim, de casal, enfim, de casal eu digo homem e mulher, né, com essa diversidade, assim. E acho legal, acho que tá faltando. Eu vejo como importante que a gente esteja, óbvio, não vou nem, né, entrar no mérito de porque mulher, mas acho que podia ser mais misturado, sabe? Eu ouvi coisas mais de esporte, talvez despertar para mim um pouco mais, se tivesse mais mulheres fazendo. Talvez me despertasse um pouco mais o interesse para ouvir e para assistir coisas nesse sentido, mais do que o que eu ouço de moda e de comportamento. Sim. Bom, o que a Marcela estava falando era sobre o Moda Importa, né? Um podcast que eu quero que a gente volte nele ali adiante, mas eu quero que tu conte um pouquinho também da tua história, seja ela linkada à moda ou seja ela linkada à comunicação. Qual foi a tua trajetória até tu ter esse produto hoje? Eu sou formada pela PUC do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Em 2007 eu me formei em jornalismo, e desde ali da faculdade, na verdade do final do colégio, assim, eu já estava mais interessada em todos os produtos voltados ao conteúdo, ao universo feminino, conteúdos que a gente não, né, a internet ali era nada, então a gente tá falando aí de 2000 e poucos. Entrei na Famecos, na PUC em 2013, então começo ali do que a gente vê hoje, né, como internet, mas sempre já interessada nesse universo de revista, de jornal, caderno feminino. Aqui no Rio Grande do Sul a gente dona muito forte, sempre para esse lado, assim. Então eu fiz a minha faculdade inteira tentando cavar pautas nesse sentido, e não tinha nada, assim. A gente tinha aqui no Rio Grande do Sul as Patrícias, que fazem até hoje muito bem, mas foram as pioneiras em fazer site e comunicação de moda local, e lá eu ficava tentando, e daí eu queria estágio nessa área, daí eu fui fazer meu trabalho de conclusão nessa área, não tinha ninguém quase na faculdade, não tinha ninguém específico de moda, tinha a professora que me orientou, que falava de semiótica, e tinha professores que analisavam fotografia, mas não tinha nada voltado para isso, assim. Então a gente vê a diferença disso, sabe? Logo em seguida, eu entrei na RBS TV como repórter, mas atuei muito pouco como repórter, eu não era minha, assim. Então eu lembro que teve um momento em que a minha chefe, Alice Urbim, querida, olhou e disse: Marcela, vamos trocar esse contrato, porque pelo amor de Deus, tu tá preenchendo uma vaga de repórter, tu não quer fazer nada de reportagem, tu é produtora, quer ir pros bastidores. E assim eu fui aprendendo, e lá entrei em 2008. Logo depois que eu me formei, assim, eu lembro que teve 6 meses meio desesperadores de desemprego e de não poder ser mais estagiária, porque tu já tá formada, então todo mundo sabe como é que é, né? E lá na RBS eu fiquei atuando numa área de comportamento mesmo. Já casava com a TV Com, tinha uma faixa de horário que era a faixa estilo, que fazia segunda, era o programa que eu produzia, que era o estilo próprio, aí tinha estilo Casa e Companhia, estilo moda, estilo zen, e hoje a gente vê que era uma faixa assim super aberta, sabe, que trazia muita coisa pra TV específica que não tinha lá. Foi uma escola pra mim gigantesca, assim, porque eu trabalhava com um monte de gente boa, de tarde, às vezes com Tânia Carvalho, em alguns dias com Tatata Pimentel, indo pra rua com o Tatata. Foi meu primeiro cargo de editora, assim, saindo com ele, produzindo, depois editando, voltando no outro dia, colocando no ar, toda essa correria de TV, sabe? E depois com a Fernanda Zaffari, que hoje é correspondente da Band em Londres, tá há anos em Londres, que foi assim, hoje é uma grande amiga, mas foi uma super escola, porque ela já tinha muito desses contatos com todo esse mundo de lifestyle, numa época em que tu não fazia nada disso. Eu lembro que era um trabalhão chegar, colocar os programas na internet, sabe? Chegar, botar no ar e depois ir ao ar no blog do estilo próprio, linkar, embedar os blocos do programa. Isso aí era assim, gente, parecia uma maratona fazer aquilo. A gente dependia do Clique RBS para nos ajudar. Enfim, foi uma escola em todos os sentidos, assim, porque a Fê já pensava no conteúdo pra internet, sabe? O que estava acontecendo na cidade, o que tinha de cultura, o que tinha de moda. Às vezes dava conflito com o estilo moda. E aí, nessa mesma época, eu achei a única pós-graduação que tinha no Rio Grande do Sul, que era no Senac, era pós em moda, criatividade e inovação. Então, em 2008 mesmo, enquanto eu trabalhava, eu fazia essa pós. Depois a SPM foi ter, a Fevalha, que tinha o curso de moda, mas não tinha pós-graduação. Ubra, não? Ubra tinha design. Depois foi ter, mas não, que eu saiba até hoje, não tem pós em moda. Aí depois tinham algumas pós voltadas para o mercado de luxo.
que nunca foi a minha, assim, não era por aí, sabe? Aí eu fiz essa pós, segui na RBS e depois fui fazer uma outra pós na França, que aí é marketing e comunicação de moda, e daí trabalhava para a RBS de lá. Foi um período bem legal também, porque eu podia ser correspondente, digamos, parece Chique, muito hein? chique, gravava, produzia de lá e mandava algumas coisas para cá. E depois, quando eu voltei, eu tive algumas experiências em agência de publicidade, e aí eu tive certeza que eu não ia voltar para nenhum veículo, nem para agência, e comecei a empreender. Também parece muito chique empreender, né? Mas é assim... E qual foi o teu primeiro empreendimento? Foi o que hoje se transformou uma pessoa física, na verdade, empreendendo e podendo dar suas próprias notas fiscais e produzir seus conteúdos, mas era uma Ghost Inspiração de Moda, foi a empresa que eu abri, e eu prestava serviço de assessoria de imprensa e de assessoria de comunicação como um todo para marcas de moda e para estilistas e para, enfim, todo o setor de criação, de desenvolvimento de produto. Então foram alguns anos bem interessantes assim da vida. 2014 eu abri a empresa até 2018, quando eu tive meu primeiro filho. Esse era um ponto legal, assim, que eu ia te dizer, a transição, assim, pra mãe, a gente aproveitando esse gancho do mês de maio. Exato. Aí, a partir de 2018, a coisa mudou. Aí tu não se governa mais, né? Tudo muda, os horários mudam, os interesses mudam, eu acho que as prioridades mudam, assim. E eu pude me dar o luxo de parar, assim, que eu acho que é uma coisa que óbvio, é muito particular de cada mulher, mas é difícil a mulher conseguir de verdade parar, porque normalmente tu tem um emprego, um contrato, alguma coisa que tu precisa voltar a trabalhar 4 meses ou, na melhor das hipóteses, 6 meses depois. E eu, na minha visão, acho assim, muito cruel. Então, eu me sinto privilegiada de ter um acordo, óbvio, né, na nossa casa, com o pai dos meus filhos e também com a minha família, com a minha rede de apoio, de que eu ia parar durante um tempo. E aí eu aproveitei, só que não foi exatamente parar, porque daí nesse tempo eu tava fazendo mestrado já aqui em Porto Alegre, na Unicinos. Assim, uma pulga, sabe? Tu não consegue ficar parada. Daí eu tava fazendo mestrado em design na Unicinos e eu precisava voltar. Então eu fiquei 1 ano parada, ali no 8º mês do Federico, que é o nosso primeiro filho, eu voltei ao mestrado, eu precisava defender. Então foi marcante, assim, porque na semana que o Federico fez 1 ano, eu defendi a minha dissertação de mestrado. Que soma de alegrias, assim. E foi na mesma semana que o meu marido fez 40 e eu engravidei do Santiago, que é o nosso segundo filho. Tudo numa semana só, então... Nossa um ano um pouco... Essa semana de qual semana que foi? Isso foi uma semana de março, de 2019. Tudo junto. 1 ano... defesa da dissertação, 40ão e engravidez. E a nova gravidez, então tudo junto. E assim, o que tu falou, sempre teve os olhos voltados para um lifestyle, para uma moda, para um comportamento, né? E o que a maternidade te trouxe de alteração na tua condução de vida nesse sentido? Tu passou a enxergar a moda ou o comportamento de uma forma distinta, a usualidade de algumas peças, não sei, como é que o pensamento... Não, assim, em termos bem práticos, sem dúvida, eu acho que eu sempre via aquela coisa assim, mãe, não sei o que, tá de tênis, usa muito menos salto. Isso é uma realidade. E ainda casado com uma pandemia no meio do caminho, a gente perde o sentido, algumas roupas assim, que ainda podem me despertar. Enfim, acho lindo, admiro o trabalho de tais e tais pessoas, mas eu não tenho mais aquele ímpeto de adquirir, de ter que ter aquelas coisas no meu armário, tal e tal vestido, tal e tal peça, que eu sei que eu não vou usar nunca, ou que eu vou usar muito pouco. E adotei o que eu já usava muito, mas adotei mais ainda, que é os tênis e um monte de coisa pela pura praticidade de correr atrás de criança, que é uma realidade. Mas assim, em termos mais teóricos, eu acho que é mais a ver com a urgência, sabe, das coisas, como eu falei, as prioridades, assim, as coisas que importam de verdade. Sempre fui muito acelerada, assim, fui empilhando uma coisa na outra, queria trabalhar, queria estudar, queria fazer isso, queria viajar, queria realizar 1000 coisas em tanto tempo, e os filhos, ao mesmo tempo, te dão é aquela coisa assim, acontece muito, mas aquilo para,
sabe? É um recorte de uma realidade que os dias são muito parecidos, mas são avanços gigantescos para uma criança daquele tamanho, e tu viver aquilo com aquela intensidade, com estar ali, me tirou um pouco essa urgência de estar lendo tudo, de estar vendo tudo, de estar... depois eu volto, sabe? Eu vou poder acompanhar depois, tá tudo certo, não vai acontecer nada se eu perder uma semana de moda, ou se eu não tiver essa urgência mesmo, sabe? Que a moda, de certa forma, causa, porque acho que tá na origem do que é moda e de acompanhar a moda, essa sede por novidade, sabe? E tu acha que eles chegaram num momento importante disso? Porque tu falou sobre empreender, eu e os guris, isso é um projeto também, um empreendimento nosso, e que a gente tem as nossas tarefas, as nossas atividades, os nossos empregos em paralelo, que consomem grande parte do nosso dia, e é aquela coisa, né? Pra gente tocar em paralelo, é uma correria, é uma aceleração, e eu nunca tinha passado por isso, nunca tive ninguém na minha família empresário ou próximo disso, então é tudo muito novo, é tudo muito assustador, inclusive, né? Louco, né? E é um ritmo muito bizarro, assim, e eu vou dizer que eu às vezes, eu e os guris, a gente se reúne, a gente diz, a gente tá apavorado, sabe, porque não para um pouco. Isso, e assusta um pouco, e tu acha que chegou na hora de dar um time na tua vida, chegou no momento... Eu acho que agora que eu retomei, faz 1 ano e pouco que eu retomei o meu trabalho, e enfim, toda a minha carreira, tá muito mais acelerado do que era antes deles, então não foi exatamente parou agora, que bom que parou agora com eles, com os filhos, vai dar pra, né, curtir isso aqui, porque tava num momento numa crescente. E aí bateu também agora, já com o meu segundo filho, que é o Santiago, maiorzinho, um pouco mais independente, aquele desespero, assim, de me conectar de novo com as coisas que também são importantes, sabe? Porque eu acho que tem isso, a maternidade é maravilhosa dentro daquela bolha, mas a gente precisa estar com o pé na rua e sentindo o mundo de novo. Então eu tava nesse momento, assim, acho que o momento tá muito mais acelerado agora do que tava, só porque agora é um acelerado do empreendedorismo com a maternidade vezes 2, então eu tô meio... Mas é isso aí! Bom, e assim, a gente estava falando sobre o Moda Importa, o podcast que participou de uma retomada profissional tua. Isso. E pra quem não sabe, teu esposo é o Luciano Potter, né? E assim, o pessoal brinca muito, eu consumo diversos conteúdos que ele está presente, sou um cara que admiro muito ele inclusive já esteve conosco aqui no Olhos Papo, a gente gravava ainda num outro bar aqui de São Leopoldo, no Raca, foi muito bacana, foi muito legal, pra mim foi uma realização pessoal também. E todo mundo brincava com o Potter, assim, não aguento, tu tá cada dia um podcast. Não. Mas essa ideia do Moda Importa, ela é uma coisa impulsionada por ele? Ou não era um desejo teu já? Da onde que surge o Moda Importa? Eu brinco com ele que eu acho que ele fez isso porque ele não aguentava mais ouvir falar sobre moda e a gente estava num momento ali justo de pandemia, que a gente passava os finais de semana com os nossos filhos, dando volta de carro para eles dormirem. Pais certamente me entenderão, que era assim, a hora da sonequinha, sabe? Que tem que fazer uma soneca, e aí a gente não conseguia de jeito nenhum fazer eles desacelerarem em casa. Botava no carro e ia dar uma volta, conhecer toda Porto Alegre, região metropolitana, tudo, assim. Conheço coisas que eu não via há anos, porque a gente ficava dando 2 horas de volta de carro. E nessas voltas de carro, eu, muito ansiosa por trocar ideias, vendo pouco as minhas amigas, vendo nada de colegas de trabalho, porque eu estava já fora do mercado e ao mesmo tempo as pessoas estavam trabalhando remoto de casa, começava a bombardeá-lo de informações sobre o que eu estava vendo, o mercado. Eu gosto muito de branding, de posicionamento de marca, e daí ficava, porque a marca é isso, porque... E ele sempre me dizendo, Marcela, tu precisa dividir isso com alguém, tu precisa aparecer e falar o que tu sabe. E aí eu queria fazer um curso, e daí eu queria fazer não sei o quê, e daí, calma, não, vamos pegar isso que a gente faz aqui no carro, vamos transformar num podcast. Porque moda importa, porque tu sempre me diz que moda importa, porque eu sempre tentei e tento trazer isso no podcast, que é esse outro lado, que não é esse lado, as pessoas têm essa impressão de que a moda é fútil, de que a moda é consumir roupa, muito mais comportamento, e aí eu brinco que move economia, design, um monte de coisa junto quando tu fala no mercado da moda, que é um mercado gigantesco. E aí eu ficava mostrando pra ele todas essas novidades, falando das coisas, e aí moda importa, e foi. E assim a gente meio que sentou em casa, ele numa peça, eu na outra, e começamos. E foi de verdade uma brincadeira, não brincadeira, mas uma troca nossa, assim. Então eu falo pra ele que ele muito mais fez pra me impulsionar e ajudar a canalizar uma forma de eu
produzir conteúdo e trocar, sabe? Do que talvez uma necessidade, porque justamente ele já tinha 780 podcasts, era mais um que ele ia ter que fazer, sabe? E agora eu falo pra ele, tu não vai largar? Tu não pode largar o Modo Importa, porque agora o Modo Importa é eu e tu. Tu não pode abandonar agora só porque já engatou e porque eu já sei fazer, ou enfim. E também não é já sei, né? Ele faz isso há 20 anos, então é sempre uma escola, assim, poder fazer junto, sabe? E foi assim que surgiu, literalmente nas conversas de carro. E assim, tu comentou que tu não funcionou como repórter e que tu gostou dessa ideia de editora, de produtora, mas o Modo Importa te impulsiona pro outro lado da lente, né? E como é que foi essa tua passagem pra frente da lente? E outra coisa, eu dei uma observação de um cara que consome a galera de Porto Alegre há muito tempo, e principalmente Potter, porque sou fã dele. Então assim, eu via que assim... De stalker mesmo, de ver, pô, essa aqui é a esposa do Potter, beleza, quem é a Marcela, olhava, tá, ela tem uns esquemas de moda e tal, mas tu não tinha uma exposição muito grande do teu trabalho. E aí tu surge na frente de uma câmera, conduzindo todo o conteúdo do podcast, né? O Potter vai te provocando e tu vai soltando todo o conteúdo que tu domina. E tu muda de ponto. Tu sai, né? Vai pra frente das câmeras, ao mesmo tempo começa a utilizar da tua rede social. E quando eu te provoquei sobre a tua alteração depois da maternidade, ou nessa retomada, eu pensei nisso. Porque, não sei, talvez eu esteja errado porque eu comi mas tu mudou muito a forma que tu expõe o teu trabalho, né? Sabe, antes na minha empresa, como empresa, porque assim, o CNPJ é o mesmo, tá? Hoje se tu for me contratar pra qualquer coisa, o pessoal aí da moda quiser contratar qualquer tipo de conteúdo, o CNPJ que vai estar lá na nota é o mesmo que eu utilizava na Ghost, mas eu tinha uma ideia de que eu podia separar as coisas antes. Trabalho, o que eu fazia na Ghost, eu fazia pros meus clientes, eu fazia toda o desenvolvimento, o plano de comunicação, quem a gente contratava. Por exemplo, se fosse hoje, certamente ia querer colocar verba num podcast, tipo Modo Importa, porque era uma coisa que não tinha aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu acreditava piamente, assim, que eu podia separar o que eu fazia. E eu me lembro de alguns clientes meus, inclusive daqui de Novo Hamburgo, falando assim, por que tu não faz isso? Por que a gente tem que contratar alguém pra fazer isso? Por que tu não faz isso? Tu te expressa bem, tu não tem problema. Nunca tive problema com a câmera. Eu não me achava como repórter porque eu acho que o texto de TV, o ritmo de como tu cria pra TV, eu não batia, mas não era um problema com a câmera, nunca tive isso. Mas eu também nunca tive aquela coisa, sabe, de estudante de jornalismo, sabe, que vai lá pra fazer o estágio e tudo que quer o microfone, fica na frente, não era minha também. Então assim, foi um caminho meio natural, até por ver que a gente não ia conseguir separar as coisas. E isso também de se preservar na vida pessoal era porque ele sempre teve muita exposição e nos últimos anos muito por conta dos programas, das coisas que estavam envolvidos. E eu achava que não precisava misturar uma coisa com a outra. Era muito claro pra gente o que a gente tinha, o nosso relacionamento, sabe? Quem importava pra gente sabia daquilo, mas eu não tinha por que estar ali. Eu não estava trabalhando com aquilo. Não era meu trabalho. No momento que isso virou, achei que foi natural, sabe? Então, fui pra outra ponta, porque pra mim também é natural produzir conteúdo, assim. E, até uma coisa, eu abri as minhas redes sociais eram fechadas, era toda uma coisa, não tinha esse ímpeto de estar ali na frente. E eu abria o meu Instagram, particularmente, ali, antes do Modo Importa. Eu lembro, foi setembro de 2020, eu lembro que eu assim, quer saber, vou tentar. Tô aqui mesmo, saindo de uma segunda licença maternidade, vou tentar, vamos ver. Pra mim é tão natural falar, criar, que vamos ver se isso aqui vai pra um lado. E tu já larga fazendo vídeos. Fazendo vídeo e tentando criar umas espécies de quadros fixos e fazendo vídeo. E aí, claro, foi se profissionalizando um pouquinho mais, e aí puxando todo um pessoal que já trabalhava com isso, né, de equipe mesmo, e aí depois, na sequência, o Modo Importa. Então, assim, teve uns 6 meses já com redes abertas, mas sem Modo Importa. E daí, quando a gente abriu... Parcialmente pensado, então, um pouquinho tinha, assim, essa coisa de, pô, não vamos expor, mas as coisas foram acontecendo naturalmente. Isso antes, mas aí no momento em que eu abri as redes, não dá mais pra separar. Acho que não dá pra separar mais a vida pessoal e também não dá pra separar CNPJ, CPF, sabe? Vamos tocar o baile e ver o que surge. E assim, como é que tem sido o retorno de quem consome o conteúdo de vocês? Porque assim, eu sou um cara que eu sempre gostei, eu sempre estudei jornalismo, antes de me formar, mas mesmo antes de trabalhar na área específica,
Eu trabalhei numa marca de roupa, de skate, né? E assim, sempre foi uma parada que eu gostei, que eu me preocupei. E eu tava me lembrando, pensando assim, ouvindo alguns programas de vocês, lembrando de algumas situações que eu passei quando eu tava nessa marca. Eu cheguei a criar peça de roupa e coisas com eles. Eu gostava, sempre gostei muito disso. Mas foi uma coisa que eu demorei pra enxergar. Antigamente a gente ficava numa escola muito mais pasteurizada, em que todos usavam as mesmas roupas, os mesmos tênis, e eu via que eu não me encaixava naquilo ali, sabe? Estudei numa escola que tinha escola particular, e todos os meus amigos, de modo geral, com grana e coisa, e daí eu chego na universidade, eu me lembro que teve uma transição pessoal, em que eu me enxergo, pô, que tem galera que conversa comigo, tem o meu estilo, e eu comecei a fazer umas tatuagens, meus amigos riam ainda, que meus melhores amigos continuam sendo os da escola, mas até hoje eles dão risada de mim, que olha essas calças, olha essas roupas, olha essas tatuagens, só que assim, eu fui me encontrando através do estilo, e a gente tem autoestima, tem confiança, né, e tu vê que tem retornos nesse sentido, de pessoas que deem feedback dessa, pô, passei a prestar mais atenção. Sabe, eu acho que tem a ver com isso de desmistificar, ou mais ainda, de dar a devida importância para o que isso pode trazer numa vida, numa rotina, numa personalidade, sabe, de alguém. Eu também passei por esse momento, assim, eu sempre gostei, mas eu sempre tive o meu jeito de usar as coisas, e aí tem mais dificuldade no colégio, é sempre tudo mais igual. Aí na faculdade podia ser quem eu quisesse, tinha gente de tudo que era estilo, e lá tu poder soltar isso, e também ver que tu podia trabalhar com aquilo, que aquilo importava, porque dizer quem tu é, de certa forma, pelas tuas roupas, era importante naquele momento. Hoje eu já acho que pode ser muito mais uma brincadeira, mas porque eu já sei o que eu gosto. Domina. Sabe assim, eu posso me fantasiar ou usar um estilo que é completamente diferente do meu e me sentir bem com aquilo, mas naquele momento era importante firmar aquilo, né? E eu acho que as pessoas realmente diminuem, e eu escuto isso, assim, muita mulher principalmente. O que eu ouço dos caras comecei a ouvir o podcast, ou comecei a te seguir aqui por causa do podcast, ou comecei a ouvir o podcast por causa do teu marido, ou comecei... Esse tipo de feedback, e comecei a... Desculpa. Não pode, que tá liberado. Sabe, abriu uma aba, assim, pra mim, de... eu sempre gostei disso, eu achava que não era importante, sempre lutando pra mostrar que eu podia me vestir de um jeito diferente, ou que eu podia... Isso eu ouço, assim, e das mulheres não acredito, como é fácil, parece fácil, sabe, pra ti. Porque eu também não gosto muito, e é uma área da moda que eu sei que é importante, mas eu não gosto muito de trazer isso, porque não é a minha, que é a de ensinar como usar, o que usar, o que combina com o que, não é a minha. Porque pra mim sempre foi muito mais intuitivo. Então eu gosto de só mostrar de que dá pra fazer, ou como que os outros estão fazendo, como que outras pessoas e outras marcas estão fazendo, pra ver se isso de alguma maneira inspira. E é legal, assim, são feedbacks bem legais de, eu tinha uma calça igual e nunca tinha pensado em usar, sabe? Pra ti parece tão simples. Por aí, eu vi assim. um dos episódios mais recentes, eu acho, do Moda Importa, tu citou a Sabrina Sato, sobre toda essa transição dela, de uma ex-Big Brother pra hoje, que as pessoas nem lembram de fato que ela foi, né? Não que seja desmerecimento, porque é um programa, né, gigantesco, mas de toda a transição dela, e hoje ela sendo uma referência. E até vou trazer uma pergunta aqui, os arrobas acabam nos prejudicando, né? @mili.s.salazar perguntou, Marcela, quem te inspira? Será que não é parente da Alice Salazar? Da Alice. Né? Quem te inspira foi a pergunta da Mili. Olha, na vida real, no nosso dia a dia. Eu acho que pode ser em todos os âmbitos, não somente em estilo de moda, estilo de vida. Pois é. Enfim. Eu sou muito inspirada, assim, por mulheres próximas de mim. A minha mãe sempre foi uma força da natureza, assim, uma mulher com muito posicionamento, que pensa muito do jeito dela, segue muito seus instintos, e hoje eu sendo mãe, eu vejo, meu Deus, o quanto ela tava ali, sabe, o quanto ela foi mãe, estava presente e me passou muito disso, assim. Então e tenho muitas amigas minhas que são mulheres foda, que são batalhadoras, empreendedoras, que se viram em mil. Essas mulheres, assim, de maneira geral, me inspiram. E num âmbito mais conceitual, talvez, eu sou inspirada por um monte de gente, por músicas, pessoas e musicistas e músicos, tipo, sei lá, Shakira, que é um lado B meu, assim, que eu adoro, acho que é uma mulher também que
faz a sua carreira, sabe jogar com o mainstream e também fazer o que ela curte de verdade, misturar gêneros. Tem um monte de mulher na moda, editoras de revista. Ai, é difícil falar. E tu sabe que tu citou isso, me veio uma lembrança à cabeça, porque pra mim a moda ela se reproduz em outras coisas da nossa vida, né? Por exemplo, tu falou sobre se vestir diferente. Eu comecei a trabalhar como assessor de um deputado federal e eu passei a ter que utilizar roupas sociais, que estavam totalmente fora. Eu tinha uma camisa em casa, não tinha terno mais, tinha um sapato velho, tive que comprar, adquirir coisas assim pra... E aí no início eu até me estranhei, mas beleza, vai se tornando, né, o dia a dia. Hoje tem terno, já tá mais ok utilizar. Ainda não é a coisa que eu me sinto mais à vontade, mas entendo. E assim, e a moda ela reproduz isso. Pô, tu pode ter diversas versões, como tu pode consumir. Eu gosto de escutar a Marília Mendonça, mas eu gosto de ouvir AC/DC, eu gosto de ouvir Foo Fighters. E tá tranquilo, né, isso. Brincar um pouco, né, com essas talvez várias personalidades, ou mesmo talvez tu usando o terno, tu consiga dar essa quebrada dentro. Tem as tatuagens, daqui a pouco tem sei lá, um tênis metido no meio, alguma outra coisa pra desconstruir, não sei. Mas acho que é por aí, né? Se eu tô no congresso com ele, não dá, não né? Dá. Põe ela aqui Terno e gravata. Gravata e sapato, né? Senão nem entra lá. Mas, enfim, geralmente dá pra ter algumas alterações, né? E assim, pensando em todo esse percurso, em todos esses teus projetos, o que mais vem pela frente? O que mais o Moda Importa? Imagino que deva ter aberto ainda mais portas para ti, né? Eu vejo que tu hoje já é uma influenciadora também, né? Em todos os quesitos, desde ter marcas presentes na tua rede social, né? Até propriamente, eu vejo que tem um jogo que eu acho muito legal, às vezes eu até voto nas tuas enquetes, né? Qual que é o look escolhido, qual a bota, eu vi esses dias. Tu viu? Qual tu votou? Eu votei na bege. Ai, fui com a branca. Tu foi com a branca? Fui com a branca. Não, porque eu não entendo nada aí, ó. Mas e assim, o que mais pode surgir além disso? Foi um campo, assim, que eu mesma acho que demorei muito. A gente brinca, eu e as minhas amigas jornalistas, mais ou menos da mesma época, que a gente perdeu o bonde das blogueiras em 2010 e agora a gente tá fazendo coisas diferentes, porque tenho várias colegas que também estão trabalhando com internet de diferentes maneiras, assim. E eu nem vejo muito como uma influenciadora. Eu entendo que isso venha com naturalidade, quando tu, de certa maneira, pode influenciar alguém. Mas eu tento trazer muito mais como uma plataforma de produção de conteúdo de moda, com informação, sabe, junto. Então eu quero ficar nessa área e poder, em parceria com as marcas que estão com a gente, criar conteúdos de diferentes tamanhos e de diferentes formatos, assim. A gente tem o Grupo IESA, por exemplo, que é um grande apoiador do nosso trabalho, que está com a gente no Moda Importa, já vai fazer quase um ano, que nos proporciona criar o que a gente quiser ali dentro, sabe? Então, claro, a gente tem que falar com esse universo de quem compra carro, mas a gente precisa trazer pra moda. Então agora a gente tá aí no 6º episódio de um conteúdo muito legal, que a gente conta a história de alguns estilistas que fazem casamento com aquele determinado carro de determinado país. Então a gente conta a história do carro e do estilista ou de determinada tendência. Tem a Fer, o pessoal de Caxias, do Grupo Nelly, que faz produtos de limpeza. Aí eu fico, cara, como é que eu vou pensar em produtos de limpeza? Então, pra mim, esse é o desafio, assim. Como é que eu trago esse universo pro universo da moda? Como é que eu consigo trazer informação de moda tendo esses apoiadores? Assim, pra dar alguns exemplos, né? Uhum. Então, pra mim, esse é o desafio e eu quero que seja cada vez mais nesse sentido. E porque eu acho que também ninguém aguenta mais ficar vendo propaganda pura e simples nas redes sociais. É maravilhoso, propaganda é o que paga todas as contas, a gente precisa. Só que quando a gente tem espaço para criar e contar histórias, ou de marcas, de estilista, ou dar alguma informação necessária, é isso que a gente tem que fazer, sabe? Então é para esse lado que eu quero que o Moda Importa siga. Levar de forma bem orgânica essa relação comercial, assim, também. Exato. E podem surgir mais projetos nesse sentido. Tu pegou o gosto pelo podcast, pelo microfone. Pois é, eu fico pensando, tenho algumas amigas assim da comunicação também, e a gente podia fazer um podcast de mulheres, mas daí o que não tem? Mas daí, não quero mais um falando de maternidade. Então tem uma ideia de sim ir para um outro lado, pro microfone, mas acho que mais no vídeo e no texto do que em outro podcast, assim. Entendi. Porque conciliar todas as produções não é tão simples, né? A gente acha que é pouco, mas tu sabe, né, a internet também dá trabalho. Claro. E assim, o Guilherme Melo perguntou sobre o nome, sobre a origem do nome do Federico, teu primeiro filho, né? Federico e Santiago, queria que tu fale sobre isso. E que tu fale também sobre essa relação, assim, como que
que tá hoje os dois meninos já numa idade diferente, eu vejo que vocês compartilham muito os sentimentos, todas as evoluções, todas as coisas, as descobertas deles, né? E eu tenho a minha irmã que teve a primeira filha, assim, da família. A Bela tem 2 anos e meio, então ela acaba tendo, assim, próximo, né, de um dos filhos de vocês, a gente, a Bela também fez tal coisa. Quanto é legal essas descobertas. Então, assim, as duas coisas, a origem do Federico, o pedido do Guilherme Melo, o nome, né? E depois como é que tem sido essa relação, esse paralelo de maternidade mesmo. Que bom que tu falou certo, que tu sabe que é Federico, fez o teu trabalho, porque o que eu mais escuto as pessoas falando do Frederico, mas era uma coisa que a gente sabia que ia acontecer, mas assim, eu tenho origem italiana fortíssima, assim, tenho cidadania italiana e tal, até tava brincando aqui com o pessoal, né, da equipe, o Giuseppe, todos os nomes muito clássicos, assim, da Itália. O meu próprio é Marcela, com 2 L's, o Luciano fica brincando, Marcela com 2 L's, por que botar 2 L's? Porque é Marcella, na verdade. Claro que ninguém fala Marcella no Brasil. Mas como o nome era. E eu sempre gostei de Federico, eu tinha toda essa referência. Fellini, daí o nome na Itália, eu acho bonito, sonoro. E o Luciano tem toda uma bagagem espanhola, por ser doble chapa lá da fronteira, gosta muito das expressões e dos nomes, e a gente ficou nesse meio do caminho, assim. Aí ele conta uma história exagerada de que a gente abriu o álbum da Copa e foi ver na seleção da Argentina os nomes, na seleção do Uruguai, ou sei lá, foi lá na internet procurar, acho que a história que ele conta é essa. Foi no Racing ver os nomes dos jogadores. E os nomes são sempre duplos, né? Os de origem espanhola normalmente é Federico não sei o quê, Santiago não sei o quê. Mas era um dos nomes que a gente efetivamente gostava em comum, assim. Então a gente tinha uma lista com alguns outros e foi Federico. E aí vamos passar o resto da vida dizendo Federico. Mas é Federico pelas origens espanholas e italianas. E o Santiago, total espanhola, assim, muito forte também na Itália. Na Espanha. E aqui, Argentina, Uruguai, muito forte. Então... E pelo fato de que nem a gente estava comentando aqui, do Potter ser do Alegrete, de ter orgulho, como todo alegretense, ou com todo mundo que passou pelo Alegrete, divulga que foi isso. Acho que o Arthur estava falando esses dias no Caixa Preta, que ele pegou um Uber com o cara, e ele disse que ele tava de boa, talvez fazendo alguma coisa no celular, e em algum momento o cara achou pra falar dizer que ele era do Alegrete, o cara. Não, vou dobrar aqui, não tem, porque eu sou do Alegrete, assim, por isso que eu falei dessa forma. Mas eu acho que lá no Alegrete realmente é mais comum, assim, o dizer. Mais ainda em Santana do Livramento, Uruguaiana, todas as cidades de fronteira que a gente tem aqui, né? Então Santiago é bem comum também. Mas o Federico específico, porque é mais curioso, mas foi uma união de pensamentos de vocês, foi um debate, não foi um... Mas eles não têm nomes compostos, né? Eles são só Santiago, só Federico. Então, certo. E aí tu perguntou dessa coisa de unir, assim, a maternidade, isso também pra mim é uma coisa muito orgânica, assim, eu sempre gostei de dividir com outras pessoas que estão passando, como a tua irmã, assim, ter essa troca é muito legal, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas que a internet tem de melhor, que é a gente se identificar com o que está acontecendo, seja a família, sei lá, de longe, de mais diferente que for, tem alguma coisa em comum nos filhos, é sempre muito parecido isso. Claro, as crianças, cada uma tem seu ritmo, então, mas a gente gosta de ver que os outros estão passando pela mesma coisa que a gente, ou que o perrengue tá igual, ou que as alegrias são muito semelhantes, sabe? É legal isso, assim. E aí, então, pra mim também sempre foi muito orgânico. Eu sempre dividi muito com as minhas amigas, que tiveram filho ao mesmo tempo, hoje as que estão tendo, eu gosto disso, troca contato, o que tu fez? Fez assim, nananã. Então, eu acho que a internet é uma extensão dessa nossa... E a gente gosta muito de fotografia, de filmar os guris, então... Todo pai e mãe gostam, né? Mas assim, como a gente tem um canal ali aberto, acaba que a gente divide um pouco mais disso, assim. Mas os guris hoje já entendem um pouco mais. Hoje eu falei, a gente tem uma rede de apoio legal, né? Mas eu tava esperando a Lê, que é a nossa babá, chegar em casa pra poder sair, até me atrasei. E aí, eu falei, gente, eu vou trabalhar, a mamãe vai pra São Leopoldo e tal. Pra São Leopoldo, por quê? O que que tem lá? Já tem muito mais a curiosidade de o que tu vai fazer, o que que tu faz, o que é, o que é isso que vocês estão gravando, sabe? Então, é legal também poder dividir, assim, o quanto isso é importante pra gente, sabe? Porque também eles se acostumarem a ver a gente fazendo coisas que a gente gosta, acho que isso é o maior exemplo, assim. Não, né? E vendo talvez vocês serem reconhecidos também, eu acho que deve ser curioso pra eles essa coisa. Isso é muito mais, óbvio, muito forte com o Luciano, né? Porque tem uma exposição, teve muito tempo de TV e Pretinho Básico, então a gente sai, as pessoas vêm, falam com ele, querem tirar foto, conversam e tal. Mas isso, sabe que eu acho que ainda não bateu muito, assim, de por que
que as pessoas procuram eles, assim. O que já aconteceu várias vezes, e isso é engraçado, assim, porque daí deve dar um nó na cabeça deles, é de a gente sair e as pessoas sair sem o Luciano, por exemplo, ou sair às vezes com meus pais, sair, olha, são os filhos, Federico, tu é o Santiago. Esses dias, onde é que a gente chegou no médico, na recepção, e daí assim, oi, tu é o Santiago? E daí primeiro eu fico meio assim, a pessoa reconheceu, será que ela viu aqui que o Santiago ia chegar no consultório? Ele acha o máximo, né? Oi, sim! Ele já acha, mas daqui a pouco é capaz disso meio que dar um nó, assim, como é que as pessoas sabem quem eu sou, sabe? Mas tem um lado todo bom, que sempre é carinho e afeto. Hoje a exposição do Potter e a tua também, elas são mais tranquilas, entre aspas. Talvez ele tenha o timeline, que é uma coisa mais delicada, porque tem ele esporte. Joga com política, joga com esporte. Mas ele nunca foi um colorado, assim, de meter corneta e coisa, né? Ele sempre foi um mais defensivo. Talvez ele sofra até algum hate de colorados, né? Eu já vi ele falando sobre isso. Mas eu acho que talvez o trabalho de vocês é um pouquinho... Tem, porque sempre vai ter, né? Sabe, eu acho assim, que espero... Todas as audiências amadurecem junto, assim. Que as pessoas veem, cara, se eu não quero consumir isso aqui, passa a bola, segue adiante, consome outra coisa, sabe? É livre-arbítrio, tá ali pra ser, segue porque quer. E que bom que tem ali um monte de gente querendo, né? Senão a gente não podia estar aqui, falando do nosso trabalho. Mas ainda tem. Pra mim chega pouco, mas chega. Agora que eu tenho, de certa forma, parecido mais com as minhas opiniões, sejam elas a respeito da bota, que nem a gente falou antes, a caramelo ou a branca, sempre vem esses dias tinha uma. Tu é muito chata, sabe? Beleza, mas por que tu tá aqui gastando teu tempo? Eu tenho mais isso, mas eu tenho mais um ímpeto de responder, de querer conversar. Não é de responder, brigar, mas de conversar com as pessoas. Para, por que tu tá aqui? O Luciano já tá no outro patamar, assim, da vida. De bloqueia, segue o baile, nem responde, não dá espaço pra esse tipo de coisa, porque eu acho que tem isso também, às vezes as pessoas querem a atenção ali, sabe? Então eu acho que ele lida sem dúvida muito melhor do que eu, sabe? E pelo tempo, pela densidade, né? Pelo tamanho da exposição. Os primeiros que chegaram em alguns vídeos comentando ou falando mal de mim também. Mas engajou, ela ajudou, deu um pouquinho de view ali. É isso, hoje mesmo eu tava vendo também um outro ex-BBB, daqui nosso, Nego Di, falando justamente das pessoas que vêm odiando ele. Obrigada pelo engajamento, sabe? Ótimo, distribua o meu vídeo por todos os canais. E fale mal dele e distribui. Exato, deixa os robozinhos lá agindo. Mas, eu não sei, eu tenho um uso, assim, acho que eu tenho uma relação ainda muito mais de afeto, sabe? Eu tenho boas intenções ali. Que é a maioria, né? Eu acho que é a maioria. E, cara, eu tô ali porque é o meu trabalho, mas também porque é muito natural pra mim, não gosta, vamos adiante, sabe? Tenho certeza que tu vai achar alguma coisa na internet que sirva pro alguém que tu não acha chato. E encontra. Eu tava conversando com a Eva aqui antes na gravação, e eu falei, hoje tem tanto nicho que eu conheci um podcast que fala sobre motorhomes. Que loucura. Não acho, na minha concepção, na minha realidade, não existe nada mais nichado do que isso, sabe? Então, os caras estão lá, tem uma marca, e é um troço do caralho, mas é uma coisa que não passa muito pela nossa cabeça. E sabe que eu acho, assim, vendo o meu trabalho, dimensionando, como tu disse, óbvio, pega o do Luciano, que tu atinge milhões, eu digo, se tu somar todos os produtos que ele faz e tudo. Mas em termos de seguidores, a gente há muito sabe que isso não é o teu padrão, né? A tua margem para trabalho não tá ali nos teus seguidores, porque muitos daqueles seguidores, eles não estão efetivamente recebendo o teu material e muito menos interagindo. Mas uma coisa que eu percebi nesse 1 ano e pouco que eu venho trabalhando assim mais publicamente com marcas é de que quando tu tem menos, tu tende a formar uma comunidade. E esse trabalho de comunidade age muito mais fortemente, sabe? Então, distribuindo conteúdo, repassando, realmente engajando, sabe? Vindo atrás. Então, os tais dos micro-influenciadores que conversam muito mais com aquela audiência, porque às vezes tu vai para um tamanho que tu não consegue mais nem ver o que a audiência efetivamente está consumindo, né? Então isso é uma experiência bem legal, assim, pra mim, porque eu achava, quem é que vai querer prestar atenção? Mas tem muito nicho. Então eu acho que tu conversar com aquele teu nicho... E eu acho que a comunicação,
a rede social, ela reproduz o que a comunicação entende também por si. Pô, o que é a Zero Hora, a RBS, que não uma reprodução do Rio Grande do Sul? Eles teriam condições de fazer conteúdo nacional, como, sei lá, a Folha de São Paulo faz. Mas não é que... E eu trabalhei no Grupo Sinos, o Jornal Vale do Sino, o Jornal NH, a gente é uma outra parcela, né? A gente não invade a região de Porto Alegre, porque obviamente é super dominada. Mas assim, se tu vai ver o pessoal de Novo Hamburgo, ali pra cima, Campo Bom, Dois Irmãos, tem um número maior de assinaturas do jornal do Grupo Sinos do que propriamente da Zero Hora, por exemplo. E assim essa é a força dessa comunidade, né? Trabalhando esse hiperlocalismo que sempre foi batalhado, que a gente fazia matéria sobre, o jornal Vale dos Sinos, que é o de São Leopoldo, a notícia do Aimoré, ela vale mais que da Dupla Granal, entendeu? Pelo localismo, assim. Inclusive eu dei pro Potter uma mantinha do Aimoré quando ele veio aqui. E eu sou muito torcedor do Aimoré, então talvez seja um pouco suspeito para falar sobre isso. Mas realmente tem, assim, tem essa comunidade que consome esse tipo de conteúdo local. Não, e tu sabe que na moda a gente também vê como uma das grandes tendências, assim, pra fazer uma moda diversa e de alguma maneira retrabalhar essa cadeia, é o hiperlocalismo e o artesanal e coisa, mas tu comprar local, tu valorizar os criadores, as marcas, a cadeia do teu entorno, assim, tem muito a ver. Porque, claro, eu vou ter a loja de departamento multinacional ali do meu lado, eu vou ter o New York Times para assinar se eu quiser ler uma notícia, mas tem horas que tu quer saber o daqui, tu quer saber o do NH, da Zero Hora, e tu quer comprar de alguém que tá perto de ti. Eu acho que isso tá muito forte. E a pandemia também deu, né, uma intensificada, né? Muito. Te valorizou mais. E eu acho incrível, acho que é um caminho fortíssimo que a gente tem que seguir. Passo falando sobre isso, assim, às vezes indo mais aí para um lado de informação, enfim, de modo bem de nicho, mas que é de, o que as marcas fazem, para que caminho ir. Tem como competir, nem é legal que tu queira competir com a Zara. Não é por aí. Tu pode fazer uma coisa diferente, em menor escala, muito bem feita, para tua comunidade, claro, né, que te dê rentabilidade, tudo isso. Mas é muito forte esse tipo de consumo, e eu acho que é um dos caminhos também para sustentabilidade na moda. Tu não precisa ser 100% sustentável. Ainda é impossível tu ser 100% sustentável numa cadeia. Mas essa é uma das formas. De tu saber de quem tu tá comprando, quem faz as tuas roupas, da onde vem esse tecido, e etc, etc. Pra onde tá indo teu dinheiro, né? Bom, a gente tá falando justamente sobre não rotular as coisas, né? Sobre a pluralidade de todos esses quesitos e detalhes. No entanto, a gente tem um quadro aqui que ele não é propriamente para te classificar, mas é para trazer uma informação a mais para quem talvez não consuma tanto teu conteúdo, que é o Olha Isso. O Olha Isso é uma indicação que tu veja assim, isso é a cara da Marcela, entendeu? E isso pode envolver diversas coisas, pode envolver experiências, pode envolver assistir algo, ouvir algo, adquirir algo, ir até algum lugar. Qual que é a coisa que tu pensa assim, nesse lugar eu me conforto, ou nessa coisa, ou nesse momento, ou nesse instante? Bom, eu acho que dá pra pensar. Ir a um lugar. Bom, de maneira geral, olha isso, viagem. Eu sou uma aficionada por viagem. Eu quero poder guardar todo o meu dinheiro para viajar, levar meus filhos para viajar o mundo inteiro, assim. Tive a oportunidade de conhecer um monte de lugares, claro que agora as coisas estão mais devagar, mas assim, acho que isso é o abrir a cabeça e dentro da viagem embutir todas as coisas que podem te inspirar pra moda, pro teu dia a dia, pra vida. Tipo, vai para Paris. Pode ir para Paris? Conseguiu guardou um dinheiro, vai para Paris, passa uma semana lá, faz uma imersão nos museus, entende tudo que aconteceu, sabe, nos últimos séculos, como que a gente chegou, onde a gente chegou, tanto em arte quanto em moda. Senta num café, fica olhando a vida passar. Acho que eu falei Paris porque, enfim, para mim é muito relevante. É relevante, é muito inspiracional. Mas pode ser em qualquer lugar, sabe? Senta, olha as pessoas, imerge de alguma maneira na cultura dessas pessoas. Se tu tiver a chance, conversa com as pessoas. Olha o que elas se vestem, olha o que elas comem, olha como elas se locomovem, sabe? Eu acho que isso, assim, é uma ferramenta de muita inspiração, assim. E aí, tem a ver também com um pouco dessa coisa, a gente tá aqui, né, no bar e, tem um universo de cinema aqui, eu sou também super cinéfila, assim, acho que é muita inspiração, a gente começa a entender muito do mundo e dos outros, pode ser uma ferramenta muito grande, então, assistam muitos filmes. Tem algum específico que tu te recorda, assim, que tem o teu coração? E tem meu coração na infância, na adolescência, Seven, porque foi um filme que eu vi 780 mil vezes junto com meu irmão, e tem Kevin Spacey,
haters, pré ser aniquilado. Depois teve House of Cards, etc. Tem Brad Pitt no auge, tem Gwyneth Paltrow, tem uma super direção. Acho que tem muita história ali de os meandros, como é contado. É um filme mágico, tem Clube da Luta, tem um monte de filme, tem As Pontes de Madison. Eu podia listar, assim, um monte de coisa, desde o lado mais romântico até... Gosto muito de série, é uma coisa que a gente vê muito, assim. Mais recentemente, novelinha. Vou falar novelinha em homenagem ao meu amigo Magro Lima, que faleceu no ano passado, que também era um cinéfilo e que a gente sempre se juntava para ver os Oscars junto e trocava muita informação de série, que brincava que era... Como que vocês veem essa novelinha? Eu, a Liz, esposa dele e o Potter vendo juntos. E tu vê Game of Thrones. Então, assim, tem que ver desde Game of Thrones até This Is Us, que fala sobre muito dos sentimentos que nós todos temos de família, de perdas, de conflito, e ao mesmo tempo mais densas, assim, The West Wing, que também era uma série que ele e o Potter tinham, enfim. Eu ouvi todos os episódios da Irmãs Ness. Foi uma série que eu vi com a minha mãe, que é outra cinéfila, que foi quem me deu um primeiro start pra ver série, pra ver filme. Era com ela que eu ia no cinema, era com ela que eu via séries, tipo Friends, comecei a ver com ela. É uma lista gigante, mas eu acho que é por Emily in Paris, já que não... Emily in Paris, sim, boa. Fiz até um dos primeiros materiais, agora falando que eu, de certa forma, me expus, assim, foi um quadro falando de Emily in Paris, porque as pessoas estavam criticando muito Emily in Paris. É bobinha, é cheio de clichê. Claro que é, gente, mas assim, vamos tirar a parte boa dali. E era a parte boa de toda a estrutura de branding e de lançamento em que a série foi pensada, assim, não tinha ponto sem nó ali, até recentemente fiz também um vídeo de Moda Importa falando de uma bolsa que ela usa. É tudo muito costurado e como as coisas vêm pra nossa vida, nos atingem na vida real, sabe? E aí tu tira os clichês e pega, talvez, a publicidade e o branding disso. Assim. Aproveitar o melhor de que cada pessoa pode oferecer. Pura e simplesmente entretenimento, sabe? Um pouco de alienação, de entretenimento é muito bom. Uma cerveja, um vinho, um Emily in Paris é ótimo para desligar do mundo. Então eu sou a favor de muitas viagens, muita série, muito cinema. Muitas imersões nos mais distintos sentimentos, vamos dizer assim. E mais distintos universos e realidades, que eu acho que o cinema nos propicia isso, assim. Tu vê cinema, enfim, de Israel, e aí o cinema da Argentina, e comparar com o nosso cinema brasileiro, sabe? Tá sempre... fazendo esse jogo, assim. Falou do cinema argentino, me lembrei do Guion, lá que tinha grandes obras, eu me lembro, aquele Relato Selvagem, aquela série. Eu assisti no Guion, assim, eu pensava, como era legal, como era... Poder ir no Guion. Uma pena que infelizmente, né, é uma cena que não se manteve, assim, né. Difícil, né, com streaming, a gente... compreensível. Faz parte das mudanças da evolução. Mesmo a gente mais cinéfilo, sabe? Não a gente, ia mais, né? Não, assim, a gente pensa duas vezes, às vezes, antes de sair de casa, assim, porque tu já tem os filmes no streaming, e aí eu digo que seja pago no streaming, né, gente? Óbvio que aqueles artistas e aqueles atores têm que receber, toda a indústria tem que girar em torno disso. Mas não é a favor da pirataria. Não sou. Não é? Eu quero que assinam. É porque alguém dá moda. Eu tô contigo porque acho que a gente tem essa coisa tanto do produto, assim, né? A pessoa desenvolveu o negócio. Eu, quando trabalhei na Rox, lá, uma marca de skate, a Rox também começou a ser falsificada no momento de, puxa, cara, todo um desenvolvimento, todo um tempo, todo um desgaste. É muito gigante. Eu entendo o querer falsificar, sabe? O querer copiar. É legal até pra marca. Isso é uma coisa que a Gucci fez muito ali nos anos 80. Estão querendo nos copiar? Vamos aproveitar disso. Vamos fazer mais coisa, vender mais ainda, porque aí vai ter o Gucci verdadeiro e o Gucci... Mas é merda, né? Inclusive tem um museu em Paris, que é o Museu da Falsificação, que mostra todo o caminho. Olha só, tem um dos mais... Sensacional. Falando em museu, é comigo. Querem me levar pra uma viagem, me levem pra museu. Mas não, é sério, que toda essa coisa assim de entender por que se falsifica e como que eles fazem pra pegar a falsificação... Bem interessante. E o rombo na indústria, né? Por causa disso. Deve ser gigantesco. Mas tá bom, Marcelo. Muito, muito, muito obrigado por ter topado essa troca de ideias. Foi realmente sensacional te receber aqui. Conhecer um pouquinho mais da tua história pessoal, que também tem uma trajetória muito incrível, muito legal. Que o Moda Importa siga rendendo esses frutos, siga crescendo. Tua carreira também. Desejo o maior sucesso do mundo pra ti, pra toda a família. Obrigada. Então, tudo de bom. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Obrigada igualmente. E sigamos. Moda Importa.
Sempre, sempre. Então, obrigado a todos vocês que vieram até aqui. Vocês sabem bem, nós no Instagram, @olha.ospapos. Segue também a Marcela, segue o Modo Importa, segue o Potter, acompanha os meninos, acompanha todo esse contexto que é muito legal, uma família muito bacana. Agradeço a quem veio aqui, peço que se inscrevam no nosso canal, isso é muito importante pra gente seguir tocando, o like, o sininho e, obviamente, também agradecer ao SEMAI, a autarquia aqui de São Leopoldo, que cuida da água, do esgoto, cuida da vida aqui, né, que a água é vida. Então, assim, agradecer e compartilhar e retificar e ratificar. Retificar. Ó, jornalistas, Ratificar. E ratificar essa importância do serviço deles e também o quanto eles nos movem e nos mantêm nesse trabalho para que a gente consiga trazer pessoas como a Marcela, como o Luciano Potter, como a Eva, como a Bárbara, como tantos outros que já passaram por aqui. Então, você sabe bem, toda segunda-feira às 20 horas, episódio novo no nosso canal. Até semana que vem. Um beijo, um abraço a todos vocês.